precioso, por esta oportunidade rica que o Senhor nos concede mais uma vez, ó Pai, onde nós estaremos sendo ministrados, ó Deus, sobre os propósitos, sobre os desafios, ó Pai, de servir ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este casal, por esta família que tão prontamente, Senhor, ó Pai, aceitaram o nosso convite de compartilhar as suas experiências, ó Deus. Abençoa a vida deles, retribui em bênçãos, ó Pai. Pai, cada um que está participando nesta noite também, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a Tua vontade e o propósito do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Começa. Bom, gente, primeiro a gente queria se apresentar. Meu nome é Hugo. Laurinha! Laurinha! Tudo bem? Oi. Que saudade! Que grandona! Essa é a Laura e essa é a Ana Paula. E a Ana Paula, a gente ainda não, assim, divulgou, mas a Paulinha, ela tá grávida. Oh, glória a Deus! Travou? Bem na hora que você ia falar. Travou? Voltou? Não, estamos escutando. Não, acho que parecia que tinha travado aqui. Tinha travado aqui. E tá aumentando também a nossa família. A gente ainda não sabe o sexo, mas foi o tempo de Deus para as nossas vidas, a gente está bem feliz. Mas, assim, para a gente é um privilégio. O Luiz chamou a gente, né? Mandou mensagem para mim, eu fiquei muito feliz, porque aqui a gente está na Lagoinha. E, assim, para a gente lá tem sido um divisor de águas no quesito igreja para a gente, né? A gente tem aprendido muito, tem vivido coisas novas, experiências novas, né? E a gente também queria contar um pouco, né, da nossa história, e principalmente para os jovens, né, que a gente trabalhou com jovens na nossa cidade, lá em Maringá. O Luiz participava da diretoria junto com a gente. Então, assim, para a gente gosta de estar junto com pessoas que querem buscar aquilo que a gente busca, que é o reino de Deus, né? E assim, a gente está muito feliz, né? A gente só queria ouvir a voz de cada um de vocês, ou ver alguma coisa, mas fiquem em paz. Estão pressionados. Deixa eu fazer minha apresentação também, né? Eu vou começar lá desde o começo da história de como que a gente veio parar aqui. Nós estamos no Texas, é um estado nos Estados Unidos, e o nome da nossa cidade é Dallas. A gente está morando aqui em Dallas. E o Texas, ele é um estado muito cristão. E isso, para a gente, é muito bom, porque, diferente de muitas coisas que a gente vê nos Estados Unidos, aqui é um estado muito tradicional. Então, as escolas são boas para você educar os filhos, as crianças, é muito bom. E hoje eu entendo, assim, a grandeza disso, de estar aqui. Como o Luiz estava falando ali, a gente super se identifica quando Deus começou a colocar esse desejo no nosso coração de vir para cá, assim, até um ano antes, a gente ficou na igreja do meu sogro, que é uma congregação da nossa igreja, a sede em Maringá, e nesse um ano antes, a gente já estava, assim, com o coração também, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei, a gente não se encaixava mais, sabe? Parecia que a gente, não sei, Deus estava direcionando mesmo a gente para outro lugar. E isso acontece muito quando, eu até coloquei aqui para falar para vocês, vou me adiantar, eu acho que os sonhos que Deus gera no nosso coração, ele não vem por acaso, ele não nasce do nada. Foi Deus que plantou ali, foi Deus que semeou esse desejo, essa vontade, para que o plano dele, o propósito dele, se cumpra na nossa vida. Então, eu vou voltar lá atrás, alguns anos atrás, um pastor, nós fomos, eu não lembro até se o Luiz e a Thaís estavam, quando o Caio ainda era o líder
dos jovens da nossa igreja, nós fizemos uma viagem para Brasília. Não lembro se vocês estavam. Não, para Brasília nós não fomos, mas eu lembro que vocês foram. Isso. E aí lá nós conhecemos o filho do pastor Marcos de Andrade, se eu não me engano, que ele estava para vir para o CFNAI. Então, para quem chegou depois aí, a gente falou, acho que para o Rafael só, nós estamos aqui num seminário, e essa casa aqui, que dá para vocês verem um pouquinho aqui, ela é de um seminário. Então, é um compartimento, assim, tem vários blocos, vários apartamentos, e um fica do ladinho do outro. E aqui é um seminário que chama Cristo para as Nações, Christ for the Nations. E a gente conheceu esse pastor, o filho dele, que estava vindo para cá. E eu, desde muito antes, tinha um desejo de aprender inglês e estudar teologia. E no Brasil, a gente já estava estudando, assim, teologia na nossa igreja mesmo, mas a gente sempre quer algo a mais, né? E aí, quando eu conheci, foi quando uniu, tipo, o útil ao agradável, a desenvolver o chamado que Deus tinha para minha vida, que desde quando a gente era desde criança, a gente já tinha promessas do Senhor a respeito daquilo que ele iria fazer. E é como eu falei ali com relação aos sonhos. Quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, quando a gente serve ao reino, a Deus, os sonhos dele vão ser gerados em nós. Então, não foi por acaso, e a gente conheceu o CFNAI. E aí, no início, eu falei com o Hugo, né? E ele falou, foi assim, um pouco contra, né? Falou assim, amor, mas como que a gente vai ficar sem trabalhar? Né? Assim, como que a gente ia vir para cá e o dólar, vocês sabem, né? Subiu muito desde que a gente chegou aqui, então a gente teve que correr atrás. Mas, assim, em tudo Deus supre, sabe? A gente dá um passo e ele vai suprir tudo. Nunca, assim, ele deixou faltar nada pra gente. E muitos medos, muitas incertezas nesse tempo em que a gente se preparava para vir para cá, para saber se, né, ia dar certo, se a gente ia conseguir. E em tudo na nossa vida é assim. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem esse medo, porque é uma mudança, é algo muito grande, né? Eu acho que um conselho que a gente deixa, assim, para vocês que estão nos ouvindo, é algo, primeiro, aprenda inglês, sabe? Foi, assim, o que a gente mais sofreu, porque as pessoas chegavam para a gente e falavam assim, não, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter a imersão, e a imersão vai fazer vocês falarem inglês rapidinho. Na hora. Só que não é assim, gente. Não é assim, sabe? A gente até fez um curso preparatório antes, com aulas particulares e tal, mas a vivência é outra coisa. E ainda mais aqui no Texas, que o sotaque texano, ele é bem caipira. Então, a gente tinha muitos professores que a gente não conseguia entender, porque ele falava pra dentro e ainda com o sotaque texano. Então, era terrível, assim. Era muito difícil, porque as aulas, a gente tem aula todo dia cedo, todo dia, na parte da manhã, e às vezes algumas coisas na parte da tarde. Então, assim, é só inglês. Se você não está entendendo o professor, como é que você vai aprender? Então, foi uma luta, assim, a cada dia, para a gente aprender. Assim, a gente ainda não está 100% como a gente queria, mas, graças a Deus, assim, a gente tem conseguido entender um pouco mais, consegue conversar, falar. Aí você vai trabalhando o ouvido, né? Aí você vai entendendo, falando. Mas é bem isso mesmo, gente. Assim, quem tiver a oportunidade de aprender inglês, não perca essa oportunidade. Aprende, porque quando você chegar aqui, as oportunidades que tem aqui nos Estados Unidos para quem fala inglês
elas são melhores. Principalmente, assim, aqui a gente acaba vendo, igual a Paulinha comentou, que a cidade de Dallas, no Texas, é uma cidade, assim, muito abençoada. As grandes igrejas do mundo, elas estão aqui. A gente tem aqui mega churches, né, que falam, né? E são grandes mesmo, Grande, gente. muito grande. Assim, a gente não consegue mensurar, sabe? O tamanho das igrejas. Quando você entra, assim, você fala, meu Deus, que lugar é esse? É uma estrutura, uma coisa, assim, fora do que a gente costuma viver. Pelo menos aí no Paraná, eu não lembro, assim, de ter ido em alguma igreja que fosse tão grande, que tivesse uma estrutura, sabe? A parte de kids de todas as igrejas é fundamental, é excepcional. É como se tivesse, assim, um prédio, né? É. Um prédio do lado só para estrutura infantil, Olha que sabe? beleza. São coisas assim e você vê que é um povo que oferta, que doa, que tem um coração, assim, generoso, sabe? Porque vê Deus prosperando mesmo a vida deles quando eles doam, quando eles são generosos. E eles ofertam muito na vida das pessoas. A gente já teve, assim, N testemunhos, sabe? Desde o dia quando nós chegamos aqui, das pessoas, eles dão comida, se eles veem que você tem filhos, eles querem ofertar com fraldas e tudo. A gente teve amigos nossos aqui do CFNAI que receberam cheques na porta da casa deles para pagar a escola. Então, assim, muitos testemunhos a gente viveu e a gente pôde compartilhar com amigos, também com pessoas próximas, sabe? E essas igrejas, assim, foram coisas que, para a gente, é como, assim, ter saído do nosso mundo, daquilo que... Eu nasci em Maringá, logo também. A gente cresceu na Presbiteriana Renovada. A gente cresceu em uma só cidade e Nunca cresceu em uma conheceu. só igreja, né? Tipo assim, nunca saímos dali do nosso meio mesmo. E a gente não tem, assim, muito menção do que é o mundo afora. A gente acha que o nosso mundo é aquilo ali, e é muito legal. Acho que uma das experiências que a gente mais viveu de ter saído, assim, para vir para cá, é esse conhecer novas pessoas, fazer novas conexões, amizades, e você ter uma ideia do que outras pessoas vivem, sabe? De fora do nosso mundo, fora do nosso contexto, e você está pronto ali para ouvir o testemunho daquelas pessoas, e você fala, uau, eu nunca imaginei que alguém pudesse estar vivendo isso, ou vive isso, e aquilo nos acrescenta, né? E sempre nos ensina, nos torna mais empáticos, porque a gente consegue entender um pouco a dor do outro, a caminhada do outro, aquilo que ajudar, no que a gente pode ajudar, no que a gente pode servir. E diante, gente, de tudo isso, a gente só tem 40 minutos, é pouco, mas, assim, são 2 anos que a gente tem vivido aqui, e se a gente for voltar lá atrás, na história, no início, talvez você aí esteja pensando assim, mas qual é o meu chamado? Como que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim, sabe? Como que eu posso desenvolver isso? Uma coisa que você vai saber qual é o seu chamado servindo, trabalhando, ajudando, se doando, estudando, aprendendo, sabe? Assim, se capacitando em todas as áreas. É assim, uma coisa errada que as pessoas têm na igreja, que isso foi uma ideia errônea que colocaram na nossa cabeça, é que o seu chamado ou é louvor ou é pregação. Ou você é um pastor ou você canta. Se você não faz nenhuma dessas duas coisas, você não é nada na igreja, né? Mas isso é totalmente errado. Porque, primeiro, que não é só na igreja que você exerce o seu chamado, né? Não é só dentro da igreja, não é... E chamado não é plataforma. Não é porque você está lá na frente, não é porque você está no alto,
que você está exercendo o seu chamado. Então, acho que uma dica, sabe, a gente sempre, assim, o Hugo como filho de pastor, e eu como criada, assim, na igreja desde pequena, eu acho que já passei por todos os departamentos da igreja. E a igreja precisa de pessoas que sirvam, sabe, de pessoas que se coloquem à disposição, e aí, diante disso, você vai se encontrar. Porque você vai passar por alguma área que vai te dar prazer, que vai te dar alegria, que vai trazer para você uma satisfação em fazer aquilo. Então, é aí que a gente encontra o nosso chamado. E o que mais? Só um pouco. E bem aquilo que o Luiz falou, né? Principalmente para jovens e adolescentes que a gente vê, né? Que às vezes a gente precisa mesmo sair do nosso mundinho, né? Às vezes a gente acha que aquilo ali é a nossa vida, aquilo ali é o que Deus tem para a gente, às vezes não. Deus não tem algo, uma coisa pequena para você. Não, Deus ele tem planos, ele tem sonhos grandes para cada um. Basta primeiramente, é igual a Paulinha falou, a gente se dispor, a gente está disposto a fazer aquilo que Deus tem para minha vida. Se é para ir lá na igreja, ajudar a colocar os bancos, vai lá, faça com amor, faça com assim, aquilo que Deus coloca no seu coração, não somente na igreja, mas em qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida. Faça com excelência, no trabalho, nos estudos, com as suas amizades, né? Então, escolha pessoas para estar perto de você, pessoas que vão te acrescentar algo, que você possa crescer, que você possa aprender, esteja perto de pessoas assim. E, às vezes, Deus ele vai te ensinando para você ser essa pessoa para outros. Que as outras pessoas que, às vezes, não têm aquilo, elas vão procurar você para ter esse algo a mais, esse brilho. É uma coisa, assim, que Deus ele dá para a gente. É uma coisa, assim, que isso aí ele reproduz, né? Que é a graça dele. E o que o Hugo estava falando, né? Tipo assim, nós somos jovens, né? Vou fazer 30 anos aí esse mês que vem, mas eu sou jovem. Até eu sou jovem. A idade das pessoas que estão aí, mas assim, são jovens e a gente tem que ter metas, né, do nosso futuro, sabe? Saber assim aonde a gente quer chegar, se planejar, organização. Acho que o reino de Deus ele envolve isso também. Uma pessoa que se organiza, que se planeja, sabe? E outra coisa que eu estava pensando a respeito disso, de chamado, Deus ele não vai descer do céu até você e vai falar assim, olha, filho, o seu chamado é esse, né? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo, porque a gente precisa conhecer a Ele também. Quando você desenvolve intimidade com Deus, quando você conhece a Deus, quando você busca Ele, você também compreende quais são os sonhos e planos que Ele tem para a sua vida. Então, a gente se conhece conhecendo o nosso Criador, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, isso precisa refletir em nós. E eu e o Hugo, a gente se casou muito jovem, eu tinha 19 anos, ele tinha 21, e só que isso para nós foi uma bênção, assim, a gente aprendeu a amadurecemos juntos, errando e até hoje, né, e acertando, e corrigindo, e a gente vai seguindo, a gente sempre conversa, a gente tem uns amigos solteirões, assim, e tal, e a gente fala, né, às vezes a pessoa escolhe muito também, e a gente, hoje, nós acreditamos que não tem uma pessoa certa para cada pessoa. Eu não acredito, assim, que Deus tenha feito uma pessoa exata, certa para cada pessoa. Então, às vezes a pessoa está esperando tanto, escolhendo tanto aquela pessoa exata, sabe? E Deus, ele vai te moldando, porque essa questão de relacionamento também, né? O casamento, você ceder muito, é você abrir mão de muitas coisas e deixar o seu, as suas... A sua felicidade. Para fazer o outro, em prol do outro feliz, e perfeito ninguém é.
Então, se a gente for esperar, né, isso para encontrar alguém perfeito, vai ser muito difícil. Mas isso, essa decisão da gente ter se casado cedo, e agora nós já estamos completando 11 anos de casado, isso fez com que a gente amadurecesse muito e crescesse e aprendesse, e principalmente permanecer no reino de Deus, sabe? Essa é uma palavra que eu gosto muito, que é permanecer. Até tem um versículo de Filipenses, Filipenses 3,14, que eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, sabe, permaneça, né? Isso, com relação ao nosso relacionamento, foi isso que, muitas vezes, ajudou um ao outro também, né? Nessa caminhada. E você pode ter amigos, você pode ter líderes aí na igreja, pessoas que vão te ajudar a permanecer. Os desafios são muitos mesmo, sabe? Principalmente na nossa fase, assim, de jovens, de escolher qual faculdade você vai fazer, escolher, sabe, qual curso, trabalho, relacionamento, e tantas coisas, assim, que podem nos tirar do foco, né? Tantas coisas que nos levam, assim, para outros caminhos, não, primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou me capacitar, primeiro eu quero casar, depois eu penso em Deus e na obra dele. Mas, na verdade, a Bíblia fala que em todas as coisas, tudo o que nós devemos fazer tem que ser para glorificar o nome dele. Não é assim, essa semana eu ouvi um exemplo que eu achei o máximo. Jesus não está em gavetas, sabe, para a gente puxar aqui, agora eu vou puxar essa gaveta aqui, agora eu vou usar ela. Na verdade, ele tem que ser o que governa o armário, né? Ele é aquele que governa todas as coisas. E a nossa vida tem que ser governada por ele, não é? Nessa área, eu quero que Jesus me dê uma direção. Mas nessa aqui eu vou fazer da minha vontade. Então, tudo a gente tem que colocar o Senhor na nossa vida. E o interessante, assim, também, é que a partir do momento, isso foi muito, a gente viu que foi muito real, assim, nas nossas vidas, no sentido, assim, a partir do momento que a gente saiu da nossa cidade, abandonou pai, parentes, amigos, e a gente deixou tudo lá, a gente começou uma nova vida aqui, como família, né? A gente teve as nossas experiências, e a gente fala, né, que o Cefenai, ele é como se fosse um liquidificador. Aí Deus, ele pegou a gente, colocou no liquidificador e apertou. E ali foi uma reviravolta em todos os aspectos das nossas vidas, assim, a gente fala muito isso, né, que, assim, mudou relacionamento, mudou casamento, mudou o meu relacionamento com a minha filha, meu relacionamento com a minha esposa, as amizades, a forma como a gente vê as coisas, a igreja, assim, tudo, chamado. Deus, ele meio que tirou essa escama dos nossos olhos e mostrou, não é isso que eu tenho para você, mas é isso, né? Então, assim, a gente tem vivido a cada dia o que Deus, ele tem colocado nos nossos corações, a gente tem aprendido, a gente, assim, ao máximo, a gente aqui é como se fosse um livro branco, né? A gente está aqui escrevendo, e Deus, ele está ali, nos mostrando o que a gente precisa fazer, como, e assim, é um trabalhar, não é do dia para a noite que a gente vai estar da forma, né, como Deus quer, mas é um processo que a gente pensa que Deus, ele vai mostrar para a gente daqui, às vezes, 1 mês, 2 meses, daqui 1 ano, e assim, está nas mãos dele, e a gente, assim, é muito grato por essa oportunidade. Quando a gente veio para o CFNI, a gente tinha condição de ficar 1 ano, dinheiro, assim, para pagar a escola, para se manter, para pagar a comida, né? E a gente só tinha 1 ano. E a gente tinha ganhado uma bolsa. E a gente tinha ganhado uma bolsa. Mas, assim, Deus, ele tem suprido, assim, graças a Deus, eles renovaram a nossa bolsa, a gente conseguiu ficar mais 1 ano, e agora a gente está indo para o 3º ano. E agora, Deus, ele também foi suprindo. Então, assim, a gente vê, a partir do momento que a gente dá o passo, Deus, ele começa a dar
o mover dele, ele vai mostrando, bom, é isso aí, você deu o passo, então tá bom, então eu vou te mostrar o caminho, Ele eu vou cuida, te... É né? isso. Ele cuida de tudo. E diante disso, né, que o Hugo está falando, assim, tem um versículo da Bíblia que toda vez que eu leio, eu choro, falo, meu Deus, que é de Mateus 19, 29, que diz assim, e todo aquilo que deixar o lar, irmãos, irmãs, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então, é isso, assim, que nos consola, sabe? Que nos dá alegria, porque nós passamos momentos muito difíceis com relação à saudade da família, assim, muitas vezes mesmo, sabe? A gente pensando, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Será que era para... Oi, Vivi! Tá ali. Era para ele estar aqui mesmo e que vontade de voltar, de estar lá, quando via as reuniões de famílias, e também que a minha família passou e a gente longe, não podia acompanhar. E logo que nós chegamos aqui, era o nosso maior medo, assim, em um ano, meu, né, posso falar por mim, em esse um ano que a gente havia programado para ficar aqui, eu pensava assim, Deus, guarda os meus avós, não deixa que nada aconteça com eles enquanto eu estiver aqui. E exatamente um mês que a gente tinha chegado, eu perdi um tio muito querido, e foi, assim, uma coisa muito difícil para a nossa família. E a gente tá longe, eu só pensava em querer voltar, sabe? Em estar lá e não entendia por que que o Senhor tinha nos levado para longe nesse momento. Então, assim, nós temos vivido muitos momentos difíceis com relação à saudade. Só quem vive mesmo longe e sabe o que é renunciar a isso, sabe? É muito difícil. A gente, né, quem tem parentes que moram em outra cidade, você pega umas 5 horas ali de carro, às vezes você pega um avião, você consegue estar lá. Mas aqui, e ainda agora, no meio de uma pandemia, onde as fronteiras estão fechadas, né? A gente não consegue nem ir, ninguém pode vir. Então, eu acredito que esse, assim, tem sido um desafio muito grande, sabe? Mas o que a palavra diz ali é o que nos encoraja, porque tudo que a gente faz não é em prol dessa terra, pensando no que virá aqui, mas no porvir. Então, se a gente vai receber 100 vezes mais, herdar a vida eterna, é isso que nos traz essa segurança, esse conforto mesmo. E falando um pouco aqui do Cefenai, gente, não sei se de repente alguém tem uma vontade aí, um desejo de vir estudar aqui. Então, eu fiz Biblical Counseling e agora o Hugo faz pastoral. Esses são os majors, que é como se fossem especializações que você escolhe quando você está no 3º ano. Aqui são 3 anos de estudo, mas você é livre para escolher ficar quanto tempo você quiser. Porque o principal seria o 1º ano de ensinos básicos, teologia básica. O segundo mais aprofundado, eles pegam alguns livros da Bíblia, né? Hermenêutica, homilética. Aí, às vezes, você pode estudar a vida de Paulo, a vida de... livros, né? Livros da Bíblia mesmo. O Hugo que fez o 2º ano, eu não fiz, eu já fui direto para o 3º. Então, você tem essa autonomia. Você pode fazer 1 ano, você pode fazer 2, pode fazer 3. E os majors são em todas as áreas de ministérios que a gente tem na igreja. A gente tem aqui para louvor, que é o worship. A gente tem o pastoral, né, que é dos pastores. Tem esse Biblical Counseling, que é o que eu fiz, que é sobre aconselhamento bíblico. Eu tenho um desejo de fazer psicologia, então eu queria unir
isso, sabe? E para mim foi muito legal. Então, se tiver algum psicólogo aí, ou quem esteja cursando psicologia, Biblical Counseling é excepcional. E na nossa, assim, realidade de Brasil e das nossas igrejas, eu acho que precisa muito de psicólogos atuando dentro das igrejas, sabe? É uma falta, assim, que eu percebo, que eu vejo, porque as pessoas hoje têm o mal do século é tudo relacionado à mente. Então, sabe, quando você pode ajudar as pessoas mesmo, para que elas tenham essa saúde emocional, isso faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. E aí a gente tem Children and Family, que é sobre Ministério Infantil, Crianças e Família. Tem Missões, Global Missions, que você até, em um semestre, você vai para o campo missionário mesmo, sabe? E é muito legal. A pessoa pode escolher, tem alguns lugares que você vai para o campo missionário e você passa um tempo lá. Então, são esses majors, né? A gente mora aqui como família, nesse complexo que nós estamos, é um complexo onde só moram as famílias. E aí a gente tem um outro complexo que são os solteiros. Então, fica separado homem e mulher. Aí as meninas elas dividem quartos, né, com outras meninas, os meninos também, e eles têm a cafeteria. Como daí eles não fazem comida em casa, acho que eles não têm muita essa estrutura. A gente não, a gente tem a nossa cozinha, então a gente compra, né, as nossas comidas e faz tudo separado. Mas os solteiros, eles já pagam a alimentação inclusa. Então, aí eles almoçam lá. Quer falar um pouco da rotina? 8 horas. A gente vai direto para o IB, que é o maior, assim, que tem aqui, um prédio. E aí a gente chega lá às 8 horas e tem 45 minutos de louvor todas as manhãs. E é maravilhoso, assim, esse tempo, sabe? É muito bom demais, assim, para começar seu dia. Todo mundo fala muito, se chama Chapel, e a gente vai para lá todos os dias, às 8 da manhã, e fica até às 8h45. E daí depois a gente tem as aulas, né? Aí, no caso, aí da Chapel, a gente vai ter mais 2 aulas e depois uma pregação. De segunda a sexta-feira é mais ou menos essa programação. A gente tem a Chapel de manhã, as 2 aulas e depois uma pregação, que às vezes é pastor aqui da escola, ou às vezes é alguma pessoa de fora, né? E aqui também acontecem muitos eventos, né? Aí as igrejas de Dallas também, o pessoal acaba vindo aqui, fazendo louvor. Só não está acontecendo muito por causa da pandemia, né? Que daí eles bloquearam, né? Então, assim, a gente só está tendo as aulas online, e não está tendo mais chapel, né? Aí, por enquanto. Mas eu creio que acho que dia 21 já começa a voltar tudo ao normal. Eu tô falando assim, tudo fora da pandemia, porque a gente crê que, em nome de Jesus, isso daí vai passar, né? Então, se você tem um plano futuro, de repente, de vir, é basicamente isso que acontece. E aí, nas manhãs, então, todas as manhãs a gente tem as aulas, e à tarde, todos os alunos, eles têm 60 horas por semestre para cumprir. Então, são atividades que você tem que fazer ao longo do dia, porque você precisa cumprir essas 60 horas. Então, são ministries, né? São ministérios que você escolhe para você servir. A gente já passou pela casa de oração, que é a House of Prayer, e aí a gente tinha que ir lá, gastar 60 horas de oração lá, joelhinho no chão, e isso é maravilhoso, né? Então, assim, são esses tipos de coisas que a gente, como estudante, né, a escola exige que a gente faça. Às terças-feiras à noite, a gente tem um culto também, que se chama TNE, que é Tuesday Night,
e a gente, sempre eles convidam um preletor de fora, e aí eles vêm e ministram para a gente também tem louvor, e é uma bênção. É um culto normal. É um culto mesmo, normal, sabe? Então, para quem vem e que não tem ainda o inglês fluente, você vai chegar a fazer uma prova, e aí você vai ter aulas de inglês também, que é muito importante. Aí, um dia na semana tem aulas de inglês. Então, essa é a nossa rotina. E aí, agora, como a gente, né, agora não, já faz 1 ano e pouco que abriu a igreja aqui, a Lagoinha, então a nossa rotina, ela é bem intensa por conta da igreja. O Hugo, né, tem se desenvolvido, assim, muito na igreja, com essa parte de mídia. Quer falar um pouquinho? A gente está trabalhando com mídia, né? Ainda mais agora na pandemia, que acabou meio que impulsionando um pouco mais. Aí a gente faz streamer lá, né? Então o nosso Que é culto, streamer? o nosso culto ele é online. A gente tem o culto presencial, mas o culto ele é transmitido online. Então, assim, toda essa parte a gente está aprendendo. Então, assim, tem gostado bastante, é bem bacana. E, assim, eu penso em aprender muito para tentar levar para o Brasil, né? Para tentar, tipo, ajudar as igrejas a ter, tipo, um equipamento que às vezes não é muito caro, mas que vai ajudar, assim, a ter uma transmissão melhor e que daí o pessoal consiga captar melhor a questão do som, né? Tipo, ser uma coisa mais bacana. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Eu não sei o tempo, eu não estou olhando ali se a gente tem mais tempo. Não, fica tranquilo. Pelo menos eu, a Thaís e o Rafael, a gente fica até o final. O pessoal fica também. Posso falar? Uma coisa, o Fernando falou que chamou vocês para compartilhar a experiência. Eu falei, olha que bacana, né? Porque é um casal assim que a gente admira, acompanhou a história, né? O Hugo, a Ana, e um casal bem sucedido, eles eram bem sucedido, empresário, casa própria, né? Ela sempre muito bem organizada, bem assim, bem lady, né? E abrir mão de tudo isso para se submeter, né, ao chamado e ao serviço ao Senhor, isso assim realmente causa admiração em nós e acende aquele alerta, né? Poxa vida, eu tenho muito ainda que fazer para o Senhor. E o que eu admiro também é assim que vocês sempre vinham servindo ao Senhor com alegria, né, nos ministérios da igreja. E foram anos de dedicação ali, né, para tudo que precisava, louvor, jovens, para tudo que precisava, Ministério Infantil, realmente ali foi uma grande escola para vocês, só que assim, sempre na liderança, e agora, assim, abrir mão, né, não é que abrir mão, guardar, assim, essa autoridade que vocês tinham e se submeter a novas lideranças, né, para poder aprender um pouco mais, realmente entrar no liquidificador, porque você fala bem assim, olha, eu aprendi muita coisa, mas ainda não foi o suficiente para aquilo que Deus quer de mim, né? Então, assim, eu vejo assim que não tem que ter aquele não ser egoísta, né, ao ponto de dizer eu já sei tudo, né? Eu já trabalhei, eu já sei tudo. Não, é ter humildade, né, e se submeter a novas lideranças, porque realmente eu tenho muito ainda a aprender, né? E a gente acompanhou, Paulinha, também, quando vocês chegaram aí, né, o caso do Edson, né, a perca do tio, a gente chorou muito ali, né, e a gente lembrava muito de vocês, né, em oração, para que Deus realmente consolasse, para que vocês não se perdessem em nenhum momento, sabe, para que não gerasse dúvida no coração de vocês, de permanecer, essa palavra de permanecer firmes aí no propósito aí que Deus tinha, que Deus tem na vida de vocês, né, porque realmente o desespero bate, tem hora, né, a dúvida vem, o inimigo se aproveita dessas oportunidades para fazer com que a gente venha perder o foco, né, daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Mas a gente orou bastante por vocês, quando vira e mexe a gente lembra, e ó, Deus, continua fortalecendo aquela família, né, porque tem muito a acrescentar. Amém. Mas
realmente, a gente admira pelo fato de tudo que vocês fizeram, né? Abrir mão de casa, abrir mão de família, abrir mão de ministério, de lideranças, né? Descer, como diz, descer do salto e começar a caminhar novamente no rumo da promessa do Senhor para a vida de vocês. A gente agradece muito e é recíproco esse nosso sentimento por vocês. E nós tivemos, eu particularmente, uma experiência baseada em tudo isso que você falou. Porque quando eu cheguei aqui, né, cantava no louvor, ministrava, e a gente acaba aqui tendo títulos, né, tendo cargos que a gente acha que é alguma coisa de importante. E, na verdade, eu sinto, assim, que Deus, ele nos trouxe para cá para principalmente moldar o meu caráter com relação a isso. Porque eu entrei em uma crise quando eu cheguei aqui. Muito grande, uma crise existencial mesmo. Porque eu conheço, que são excepcionais a níveis de cantores, de tocadores, de pessoas aqui, e eu comecei a falar assim, gente, eu não sei nada, eu não sou nada, o que eu estou fazendo aqui, que eu achei que eu era alguma coisa, e meu Deus, sabe? E aquilo começou, assim, Deus trabalhar muito no meu coração, mas foi um processo. Resumidamente, eu não queria me envolver com nada que era do louvor, nada. Porque eu me sentia muito pequena com relação às outras pessoas. E isso foi, assim, gerando em mim uma frustração, um sentimento, assim, de que eu estava, talvez, no caminho errado, no chamado errado, me enganando, achando que eu sei lá, né, sabia fazer alguma coisa e, de fato, eu não sabia. Então, isso levou quase que um ano, né, para que eu pudesse entender mesmo que cada um tem o seu lugar no reino. E ninguém tira o lugar de ninguém nós somos um corpo, né? Então, é necessário que cada pessoa tenha a sua parte, a sua contribuição no seu lugar, independente do que isso signifique para você ou para os outros. O importante é o que significa para Deus. Quando eu comecei a entender isso, assim, e eu falava, eu quis me esconder, sabe? Ser sincero, assim, para vocês. Eu quis, por muito tempo, me esconder e ficar quietinha e ficar na minha, só que era Deus ali o tempo todo trabalhando no meu coração. Então, assim, hoje, o tanto que nós aprendemos, assim, o tanto que a gente cresceu, eu só penso em querer ajudar outras pessoas com relação a isso, sabe? A gente, né, com oportunidade de louvor, eu pensava, cara, por que a gente não aproveitou isso mais? Por que a gente não se dedicou mais? Por que a gente não buscou conhecer, né, mais coisas? Quando eu entrei na Lagoinha, no louvor especificamente, foi uma outra barreira, assim, que eu tenho vencido, né? Às vezes você me vê lá cantando nos vídeos e acha que tá tudo bem, tudo 100%, não é, né? Assim, isso foi uma barreira, porque aqui a gente usa ponto, né, para cantar. E eu queria explicar tudo isso, assim, uma hora, sabe, para quem fosse do louvor, assim, porque não é do nosso contexto, né, da nossa igreja, tal. Então, cada um tem um fone que a gente canta com ele aqui, e tem um MD, que é o músico líder, que ele que rege o louvor.
Então, não é o ministro ali, né, que está ministrando as músicas, não. Ele fica no seu ponto aqui, no seu ouvido, falando, agora é tal parte, agora vai para o coro, agora vai para a ponte, sabe? É sério. E para eu acostumar a cantar com isso, e tipo aquela banda ali no seu ouvido, e não tinha o retorno da igreja, né? Porque daí você não consegue, filha, você não consegue ouvir o retorno da igreja. Então, foram coisas assim que eu não imaginava nunca viver, e agora ter que estar, tipo assim, passando por isso, aprendendo e vivendo, mas isso nos faz crescer Ô, demais. Paulinha, nos enganaram então os sinais? Olha, os sinais, eles são verdadeiros mesmo, em algumas igrejas usam, só que agora, com isso, a gente canta como se com playback, sabe? Uhum. Se chama track. E aí eles colocam essa track no ouvido ali, e a gente vai cantando junto com o playback no seu ouvido, sabe? Então é tudo muito diferente. Aí você pensa, para você ministrar o nervoso da barriga, né? Que a gente passava. A mão gelada. A mão gelada, as pernas tremendo. E mais tudo isso, sabe, assim, são coisas que assim, é demais, assim, para o nosso contexto, né, para aquilo que a gente vivia. Então, gente, eu acho que uma coisa, assim, muito importante é, se você tem oportunidades, mude, sabe, assim, não, eu estou falando, esse é o nosso testemunho, essa foi a nossa experiência, talvez você nunca vai sair do Brasil, mas no Brasil também tem muitas coisas que você pode aprender, que você pode servir, que você pode fazer para Deus, sabe? E mude, assim, a sua cabeça, mude a forma de pensar, pesquise ao máximo, converse ao máximo com outras pessoas, né, seja, sei lá, assim, mais proativo, sabe, para o reino, procura seu líder aí, chega para ele e fala, Luiz, o que você precisa, o que você está precisando, chega, né, para o pastor da igreja, sempre vai ter coisas para a gente fazer, sempre vai ter coisas para a gente aprender. E esses processos que a gente vive, todo cristão passa por ele, né? De diferentes formas. Cada um vai ter a sua experiência com Deus, cada um vai viver de uma forma, né? Pode ser que nenhum seja igual exatamente como é a experiência do outro, mas todos nós temos que estar sempre ligados e conectados para esse processo de santificação. E o que é, resumindo, assim, para finalizar a nossa fala, o que a gente entende, sabe? Que Deus nos tirou do meio da nossa família, assim, no meio do nosso contexto mesmo. Eu não sei, o Hugo não sabe, quais são os planos de Deus para a nossa vida daqui para frente? A gente tenta fazer, sabe, os nossos planos, a gente tenta, né, fazer algumas coisas que a gente pensa, falar, vai acabar o ano que vem o estudo aqui, então o que nós vamos fazer? Sabe, vamos voltar para o Brasil? Não vamos? Vamos ficar mais um tempo? Como que é? Então, a gente tem feito esses planos, mas, na verdade, quem vai pôr a palavra final ali é o Senhor. E eu acredito, aprendi isso, que diante de tudo isso que nós vivemos, diante de tudo isso que a gente aprendeu e teve tanto, sabe, parece que nós estamos aqui há muitos anos. Em 2 anos, tantas coisas aconteceram que parece que a gente está aqui, sei lá, 10 anos, sabe? Aqui, ela é uma escola para, mais do que teologia, eu acredito que para formar o nosso caráter, sabe, assim, para trabalhar mesmo na nossa vida, como cristão, como missionários, sabe, como servos. Então, isso que nos tem, assim, nos movido mesmo, sabe? E a gente tem esse desejo, assim, enorme de compartilhar, de
de poder, sabe, ajudar alguém para que se algum dia ela chegue em alguma situação assim, ela pelo menos já vai saber, sabe, como fazer, como funciona. A gente não tinha noção de praticamente nada quando nós chegamos aqui. Nunca tinha vindo para os Estados Unidos. A gente nunca tinha vindo para os Estados Unidos e a gente, assim, sabe, talvez as pessoas falam, é outro mundo, o Rafael que já esteve aqui, né, não sei se mais alguém, sabe que na verdade não é assim, são carros iguais, são casas iguais, são ruas, viadutos, tudo igual, sabe, assim, igual a gente tem no Brasil. O que muda é a cultura, é a língua, é um país mais rico, sabe? Mas as dificuldades a gente vê da mesma forma, a pobreza a gente vê da mesma forma, né? E tantas outras coisas que somos todos seres humanos aí nesse mundo, então não vai fazer muita diferença, né? E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, mas eu acho que a gente, né, tem esse desejo de voltar para o Brasil, porque eu acho que, eu não sei, a gente sente assim que o nosso lugar aí, é no Brasil, e diante de tudo isso assim que a gente pôde aprender, sabe? Não falando, né, teologicamente, a gente admira muitos pastores que têm tantos conhecimentos e a gente ainda gostaria de chegar até esse nível de conhecimento, o próprio Luiz mesmo, né, como a gente sempre aprendeu tanto com os ensinamentos dele, na escola bíblica dominical e nas suas pregações, né, e são pessoas que a gente admira, que a gente tem como alvo mesmo chegar, né, amor, assim, a gente sempre fala dessas pessoas com relação ao conhecimento bíblico, a teologia, de poder expor de uma maneira prática e clara, objetiva, né, para que as pessoas entendam e que nesse entendimento haja uma mudança mesmo de vida. E esse é o nosso objetivo, o nosso desejo de levar as pessoas a um conhecimento maior de Cristo na sua essência, sabe? Não sei, estou falando assim, em termos de, talvez, da Renovada, que é a nossa igreja, né? Não posso falar das outras, mas tem coisas que a gente cresceu com uma mentalidade muito pequena, muito limitada, né? E que a gente e que a gente vai ver que, na verdade, as coisas não são bem assim. Sim. Ainda mais que, assim, por exemplo, vocês falaram de mega igrejas, né? Por exemplo, na questão de adoração, Hillsong, né? Vocês tiveram a oportunidade de conhecer grandes igrejas? Aqui tem a igreja do Hillsong também. A gente foi lá, visitou, mas sabe, uma igreja excelente aqui se chama Gateway. Pastor Robert Morris, maravilhoso, sabe? Assim, uma bênção, mega igreja, louvor, tudo assim. T.D. Jakes. Tem muitas igrejas, sabe? A gente quer que as pessoas viessem para cá. A gente sempre fica falando, vem conhecer. A igreja do T.D. Jakes é a igreja assim de negão. E é uma mega igreja, é muito legal. Assim, a gente foi no culto. Aí o pastor tá pregando, o pessoal levanta, toca pandeiro, aí fica dançando, vai lá na frente, se ajoelha, e tudo o culto acontecendo. Aí você pensa assim, se tivesse no Brasil, tinha sido expulso da igreja. Já tava no YouTube. Tinha virado meme no YouTube. Isso, Thaís, foi uma coisa assim que mudou também no nosso coração, sabe? Desde o dia que nós chegamos aqui no CFNAI, era a liberdade de adorar. Glória a Deus. Isso, graças a Deus, uma coisa assim que quebrou mesmo no nosso coração essa barreira, e eu procuro ensinar a Laura, e sabe, eu falo para ela, na presença de Jesus, você pode ser livre, você pode se expressar, tudo é óbvio com ordem e decência, a gente não está, né, indo
para o outro lado. Mas, sabe, a gente era muito preso, era muito, ai, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o que que os irmãos vão pensar, sabe, mas na verdade eles não têm que pensar nada, eles só têm que chegar na igreja e prestar um culto genuíno e verdadeiro a Deus. É para isso que nós vamos, né? Verdade. A gente não vai lá para ver quem vai cantar bem hoje, se não vai cantar, se vai pregar, se é o fulano que vai dirigir o culto, se não é. Então, o nosso foco precisa ser mudado mesmo, precisa ser, né? A gente precisa colocar, assim, algumas coisas. E a gente tem esse desejo, assim, eu acho que é um chamado mesmo que Deus tem colocado no nosso coração, de quando a gente voltar, a gente poder compartilhar e ajudar quem quer, porque também não é todo mundo que vai estar aberto a essas mudanças, né? Aqui entende, assim, algumas coisas que a gente vive, então, mas quem quer, né, com certeza tem muita coisa a acrescentar. Vocês já estão, assim, tendo oportunidade para pregar? Ou vocês fazem esse... Assim, a escola já tem preparado vocês para isso? Sim, a escola, ela, até o Hugo faz agora o pastoral, que ao final é como se fosse uma apresentação final, você tem que pregar em inglês. Então, você vai ter que pregar em inglês. Então, mas quando a gente foi para o Brasil, né, meu sogro ficou, assim, sempre convidando a gente, tal, né, para ir, mas eu gosto, assim, muito dessa parte do ensino. Eu creio, assim, que agora na Lagoinha mesmo, a gente está com cursos lá. E aí eu e o Hugo estamos fazendo parte do Ministério Home, que é de cursos. Então, nós vamos começar na semana que vem o Mulher Única, o Homem ao Máximo, e a gente tem um curso que já está acontecendo, que é tipo primeiros passos mesmo, e tem sido, assim, uma bênção, sabe? Deus, a gente fez uma conexão com um pastor de Sorriso, Mato Grosso, que, assim, tem nos ensinado demais, sabe? Ele tem uma bagagem, assim, meu Deus, excepcional mesmo. A gente tem aprendido muito com ele. Então, eu e o Hugo, a gente colou nele, assim, agora, e a gente falou assim, não, tudo que a gente puder absorver o máximo, sabe, dele, da esposa dele, são pessoas, assim, de Deus mesmo, sabe? E nossos pastores também, muitas coisas que a gente tem aprendido, assim, com a forma da igreja ser com relação a receber as pessoas, sabe? Bem, quando as pessoas chegam na igreja, a forma como você as recebe, sabe? Quebrando todos esses paradigmas de, tatuado, né? Sei lá, né? Cabelo comprido, homem, usa brinco, não sei o quê, então não vou lá falar com ele. Então, tudo isso a gente, assim, aprendeu mesmo a amar, sabe? A olhar com os olhos de Jesus, como ele nos ensina mesmo. Então, eu aprendido muito com isso. Passamos o tempo aí. Amém, tá bom, compartilhando, estamos aprendendo, isso é importante. Eu gosto muito do pastor Elias Dantas, até esse dia atrás a gente convidou ele para conversar com a gente, ele aceitou, também teve um bate-papo com ele. Legal. A frase que eu sempre gosto dele, que eu guardo, sempre comento com o pessoal, é assim: todo movimento, porque tudo é um movimento, né? Todo movimento que não inova vira monumento, ele fala, né? Que é um exemplo das grandes igrejas que às vezes tem em outros estados, por exemplo, são megas igrejas, mas que tem 20 pessoas, 30 pessoas, que ele fala, né? Virou igreja de dinossauro, né? Porque a igreja é a igreja que não inova. Então, a gente, o inovar, que nem você falou, é não perder a essência, né? Você não vai mudar a Bíblia, a palavra de Deus ela é imutável, você não muda, mas se você ficar engessado, você mata a igreja, você mata o ministério, você se destrói, porque, né, a gente precisa mesmo. Então, eu acredito que esse crescimento que vocês tiveram, todos nós temos que ter, né? A nossa mente tem que abrir, tem que ampliar, justamente para a gente, que nem vocês, se voltarem para o Brasil, é óbvio que vocês sabem, que vocês vão ter talvez uma dificuldade de implantar, mas aos pouquinhos vocês vão implantando e depois vai crescendo, Deus vai abençoando. E todos nós aqui temos que passar por isso, né? Porque eu creio biblicamente
Deus nos criou, nos formou com crescimento. Deus não quer que a gente seja o mesmo todos os dias, né? Não, a gente tem que crescer, tem que evoluir. Quanto mais a gente lê Bíblia, se relaciona com Deus, com as pessoas, Deus vai somando aí na nossa vida, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, aproveita aí. Isso aí. Vocês já viram aí algum dos Valadão por aí? Nós já. Eu já cantei com o André Valadão na Lagoinha. Olha que bênção, que privilégio. Ele já veio, no dia que a gente inaugurou a igreja, ele veio, e aí ele pregou, e esse dia eu estava na escala do louvor, ele cantou uma música, a gente cantou junto, tive esse privilégio. E em um dia também nós fomos assistir, eu acho que vocês já devem até ter ouvido aí no Brasil um evento que a Gateway faz de louvor, e ela convida todos os ministros de todos os países do mundo. E a Ana Paula é a nossa representante do Brasil, a Ana Paula Valadão. E aí ela veio e aí a gente foi. Até postei, acho que no Instagram da Laurinha tem uma foto da Laura com ela. E a gente conversou um pouquinho com ela, com o esposo. Nossa, é verdade. E eles são bem legais, assim, bem queridos. A gente admira muito, assim, a família do pastor André Valadão também, sabe? Os nossos pastores aqui têm muito contato com eles, né? Contato direto. E eles são uma bênção, assim mesmo. A gente tem aprendido muito com eles. Que Mais bênção. alguma dúvida? Pergunta? No seminário vocês tiveram que Deixa fazer algum tipo deixa de... o pessoal perguntar dos jovens. Hoje é minha vez. Não, depois você pergunta para a Paulinha, você manda no Instagram, conversa com ela. Não, mas deixa os jovens. Algum jovem quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Aí a Ana falando. Aí. Boa noite, Ana. Eu não ouvi. O que falou? Você quer falar alguma coisa, Ana? Sim. Pode perguntar. Eu sou boliviana. Uhum. E como vocês falaram dos sonos, eu sempre tinha esse sono. Eu estou fazendo um mestrado aqui no Brasil, na Universidade UTF. Sempre era meu sonho ir a outro país. Sim. E em 2018, eu pedi a Deus que uma direção, e Ele me concedeu este sonho. Eu estou morando já há 2 anos no Brasil, Campo Mourão. Eu gosto muito do Brasil. Eu gosto da cultura. E também já estou falando melhor português. Entendo bem, mas algumas coisas não falo bem. Porque é o mesmo que vocês falavam. Vocês nunca vão perder sotaque de brasileiros. O mesmo que eu nunca vou perder meu sotaque. Pero parabéns para vocês que han deixado as suas famílias. Eu sei como isso, porque meu avô faleceu quando eu vim para aqui. E eu não sabia se voltar ou ficar, e eu fiquei aqui, segui adelante. As coisas são duras, pero com Deus é para sair adelante. Com Deus é para melhorar. Só isso. Amém, Ana. O pessoal está elogiando o seu português, está muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas a questão é praticar. Você está no caminho certo, você vai perder o sotaque sim, pode ficar tranquila que uma hora esse sotaque ele vai embora. E a gente vê que a gente tem bastante amizade com colombianos, assim, tem muita gente que vem para cá também, né? E eu trabalhei na cafeteria e eu trabalhava com colombiano.
e eu fiz amizade com ele, muito gente boa, assim, a gente tinha uma amizade muito boa. E ele falava muito questão de aprender o português, mas a gente acabava falando em espanhol, porque ele não queria aprender o português. Aí eu tinha que ficar me virando, né? Mas o fato de você abrir mão mesmo é isso mesmo. Não é fácil, mas Deus ele vai nos ajudando. Ele vai nos colocando pessoas nas nossas vidas e vai abrindo portas. E a gente vai aprendendo. Olha que legal, você saiu do seu país e já aprendeu mais um idioma. Então, é isso assim, mesmo, ó, isso é uma vitória. Às vezes eu penso isso, eu falo assim, nossa, Jesus, eu queria tanto, né, estar falando melhor. Mas quantos americanos não sabem falar nem oi em português? Eles não se esforçam, eles não querem aprender. Tudo bem que eles são países primeiro mundo, eles não precisam. Mas, né, assim, poderiam se esforçar. São muito raros as pessoas que conseguem falar em português, os americanos aqui. Então, a gente já é um passo à frente, porque todo brasileiro se esforça muito para falar inglês, né? Pelo menos algumas palavrinhas, alguma coisa, você sabe, tá no nosso cotidiano. O Hugo gosta de jogar, ele sempre aprende umas palavrinhas em inglês nos jogos. Então, né, para os jovens, é isso aí. É ótimo. É ótimo. Tem um americano aqui que tá vindo aqui na igreja, ele joga basquete em Campo Mourão, e ele também não pôde voltar para os Estados Unidos. Ele não pôde voltar para os Estados Unidos por causa da pandemia também. Até achei engraçado, nossa, um americano conseguir voltar para casa, né? Porque ele é americano. Mas... E pelo menos eu pude cumprimentar, falei welcome para ele, tô feliz já. Muito bem. Daí o pastor chegou, mas você fala inglês? Nossa, falei uma palavra. Se isso aí já me tornou fluente, eu tô feliz. Mas é bom. Mas é verdade, pelo menos alguma coisa você falar, pelo menos assim, ele já deu aquele sorrisão, você quebra o gelo ali e tal, né? Ele já se vira, né? A questão é a gente saber se comunicar. Aí você vai indo, você vai aprendendo, e o convívio é muito bom. Se puder, tipo assim, ter a oportunidade de ficar perto de um cara desse aí, você aprende rapidinho. Até isso aí, ó, quando eu fiquei na Argentina, tem uma coisa para encerrar, gente. Depois disso aqui nós já vamos orar para encerrar, né? Mas quando eu fiquei na Argentina um tempo, eu lembro quando lá a cidade era muito pequena e a gente ia andando e um monte de cachorro ia junto. Aquele cachorrado, aí o pessoal falava, passa, sai. Deu brinquedo, gente, nós estamos na Argentina, esse cachorro não sabe português. Tem que saber como é que expulsa os cachorros, não é sai, né? Passa, né? A gente perguntou, quando você quer expulsar um cachorro, o que vocês falam? Fala fora, né? Daí só fala fora e o cachorro vazava. É isso mesmo. A gente já passou cada uma também aqui com gafes de falando inglês, que vai ficar para outra reunião. Mas vai ter parte 2, então. É, isso mesmo. Bom, gente, não sei se há mais algum jovem quer falar aí. Quero agradecer. Enquanto eu vou agradecendo aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Raíssa quer falar, então pode falar, Raíssa. Queria saber da rotina da Laura. Da Laurinha. A Laura, ela aqui no seminário tem uma escolinha. Então, quando a gente chegou, ela tinha 4 anos. E aí, para os pais que têm crianças pequenas, eles têm uma escolinha que chama preschool. E é uma bênção, porque daí são só como se fosse assim, uma escolinha dominical, mas para todos os dias. Então, eles cantam músicas cristãs com eles ensinam as historinhas bíblicas, e aí as crianças que têm oportunidade desde o início, é muito bom. Mas ela ficou 1 ano só. Aí, depois disso, ela completou 5 anos. Então, quando você completa 5 anos, acho que é basicamente aí como se fosse no Brasil, que a criança vai para o pré, né? E aqui chama Kindergarten, e aí a gente teve que matricular ela numa escola fora do CFNI. E todas as escolas aqui são públicas. Todas não, tem escolas particulares, mas são raras as pessoas que estudam em escola particular. Não é igual no Brasil, que a gente se esforça muito para que praticamente todos estudem numa escola particular. Aqui não, o que você vai pagar ou você vai conseguir bolsas por notas é a faculdade.
Então, as escolas são públicas, e aí a gente não paga nada. E aí nós matriculamos ela, e a rotina dela é a seguinte, ela acorda de manhã, e a aula dela começa às 8h30. Então, como aqui no Senai tem outros amiguinhos que são da mesma escola, a gente divide. Um dia uma mãe vai buscar, outro dia outra mãe leva, somos em 3 mães, né, desses amiguinhas dela, a gente leva e busca. Fica 15 minutos, mais ou menos, da nossa casa, e ela estuda até 1h50, das 8h30 até 1h50. Ela chega em casa por volta das 2h30, e aí que ela almoça, mas ela almoça porque nós somos brasileiros, mas os americanos não fazem almoço. Eles dão um lanchinho para a criança comer, qualquer bobeira, e eles jantam. Todos os dias eles jantam. A janta deles é por volta das 6h. Quando nós chegamos aqui, era até engraçado a gente ir na casa de alguém, a gente perguntava assim, para que horas é? As pessoas falavam 6h. Aí a gente fala, meu Deus, mas a gente vai jantar ou tomar um café da tarde, né? Mas esse é o horário da janta deles, às 6h. E as crianças têm uma rotina severa aqui. Todos os americanos, 8h30, já estão dormindo para acordar no outro dia. E ainda que a escola da Laura, ela não vai até tão tarde, mas tem algumas escolas que vai até 2h30, 3h. Até 2h. Desde manhã. Então, é isso. Aí ela fazia o balézinho, mas ela chega e estuda. Agora ela está estudando o ukulele também. Está treinando. Que tem uma amiguinha nossa aqui que ensina ela. E é isso. Aqui, ó, quantas horas é de diferença com a gente? Aí que horas que é agora? 2 horas agora. Porque a gente... aí não tem mais horário de verão, né? Só que aqui tem. Então, no verão, a gente fica 4 horas de diferença. E aí no inverno, ou é ao contrário. E aí agora é 2 horas. Então agora aí, por exemplo, é 8 horas, 8h18. Agora é 8h18. Até estava tempinho. claro ali, a hora que a gente começou ainda estava claro lá, agora que está escurecendo. E agora, aqui também já vai começar o outono, acho que o próximo mês começa o outono, e depois o inverno. Tá. E no verão, nós vamos estar no inverno. A gente vai fugir. Aí a gente vai para o Brasil. É isso aí, Laurinho. O frio não é bom, não. A gente vai fugir. Amém, Mas gente. aqui, Mais alguém? Vamos terminar? Bom, muito obrigado, Ana e Hugo, Laurinha. Isso é um privilégio. Participação da Educadora. É isso! Nós vamos encerrar. Teve um irmão que doou um livro, né? Como é que é? Algum livro aí de leitura diária que tem reflexões bíblicas, né? Daí eu falo no meio de 1 a 18. Número 12. Gustavo Galan. Gustavo, nosso galã da igreja. Ganhou o Venceu o Covid. Foi o galã, o Gustavo foi ele que venceu o Covid. Você viu um vídeo que vocês postaram? Eu assisti. Nossa, foi emocionante. Graças a Deus, ele foi uma vitória mesmo. Para ele, família, para a igreja, foi graças a Deus, foi uma vitória mesmo. Então tá, pessoal, muito obrigado. Deus abençoe. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, tá tranquilo? O Rafael consegue tirar uma foto aí? Como é que é? Eu não sei se dá para tirar uma foto do print, sei lá. Ou se a gente... Tirar um print, eu mando no grupo, Luiz, aí depois você passa para eles. Aí eu passo lá no Insta lá. Cadê? Aparece todo mundo aí que tá. Entra aí, gente. Abre a Ninguém vai câmera. falar nada. Abre a câmera. Pode ser de pijama mesmo. A pessoa... Eu acho que não. Acho que é nós, né? Mas se a gente estiver no Brasil, a gente tem
uma oportunidade de aí conhecer Ai, vocês. vamos tirar. Com certeza. Vocês chegando no Brasil, nós vamos agendar, sim. Vocês vão vir para cá, certeza. Certeza. Fala, Nayara, Rihanna, opa. Abriu, fechou. Aí. Peraí, segura aí que eu vou dar o print aqui, só um pouquinho. Ó, o Júnior Barbosa até saiu, falou em abrir a câmera e saiu. Beleza. Deu. Amém. Muito obrigado, gente. Pessoal, valeu. Quem abriu a câmera aí também, obrigado. Quem não abriu também, obrigado por ter participado. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, né? A gente está à disposição, a gente tem as redes sociais aí. As pessoas pedem para a gente postar mais coisas, a gente fica um pouco de vergonha, assim, não acho que tem essa desenvoltura, né? De gravar vídeos e tal. Mas qualquer dúvida, informação que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. E muito A gente vai obrigada. passar o telefone, o meu telefone, eu passo o telefone da Paulinha, Luiz. Aí, se alguém quiser falar com a gente, fica à vontade. Eu ponho no grupo dos jogos, tem um grupo aqui do WhatsApp, deixa lá disponível. Se alguém quiser tirar mais dúvida, conversar com você. Aí dá para conversar. Estamos à disposição. Gente, foi um prazer mesmo, um privilégio. Muito obrigada pelo convite. Amamos vocês. Amém. Nós também. Amém. Eu vou fazer essa oração de encerramento, daí nós já encerramos por aqui. Beleza? Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo privilégio de ouvir os teus servos.